Para todos, muito boa noite, bem-vindos aos Olhos nos Olhos, como sempre com Henrique Medina Carreira, e hoje temos um convidado especial, o Dr. Carlos Barbosa, presidente do Automóvel Clube de Portugal, porque vamos falar da sinistralidade rodoviária. Dr. Medina Carreira, temos aqui muita informação importante para partilhar com os nossos espectadores, mas primeiro faça-nos o enquadramento do tema. Bom, este tema estava em mente há muito tempo. Mas só foi possível trazer o Dr. Carlos Barbosa porque eu encontrei num restaurante. Exatamente. Mas olha, é boa altura para o apanhar. De modo que foi... Mas o doutor já andava com esta ideia de falarmos dos acidentes rodoviários há muito tempo. Mas sabe que era uma matéria em que eu não sentia muita facilidade em encontrar as pessoas. Porque aquilo que me parecia é que cada um tinha a sua mania. Uns era porque havia impreparação, outros eram os automóveis, outros eram... Portanto, eu não sentia uma grande segurança. E quando encontrei o Dr. Carlos Barbosa, eu achei que, de facto, era a altura e era ele a pessoa indicada. Porque o doutor tem a percepção de que há muitos acidentes em Portugal, não é? Eu acho que há muitos. Eu li no prefácio deste livro que nós temos uma taxa de sinistralidade que é a maior da Europa. A maior da Europa. É verdade, Dr. Carlos Barbosa? Neste momento é. É a maior neste momento. E qual é a explicação para isso? A explicação para isso, basicamente, é porque nós não sabemos conduzir. Nós temos um ensino em Portugal que é dramático, péssimo. Os exames são extremamente permissivos. As pessoas vão para as escolas de condução para tirar a carta e não para aprender a conduzir. Tiram a carta nos processos, muitos deles de grande corrupção, não é? Entre as escolas e os centros de exame, que aliás é uma promiscuidade que devia acabar. E estou a falar contra mim porque o ACP tem quer escolas, quer centros de exame. Os centros de exame não são do Estado. Os centros de exame, havia antigamente uma série de centros de exames que pertenciam ao Estado, que eram na antiga Direção-Geral de Aviação, que tinham os parques de manobras. Exato. Esses parques de manobras hoje em dia servem para parques de estacionamento dos funcionários desses centros. Portanto, as Associações Nacionais de Escolas de Condução e há uma série de centros de exame que continuam a ter, pertencem à ANIEC, pertencem a outras entidades. E, portanto, o que acontece é que há uma grande permissividade nos exames hoje em dia. E portanto, as pessoas vão para as estradas completamente... Espera aí, mas vamos perceber melhor isso. Portanto, os centros de exame, neste momento, são controlados principalmente por entidades privadas, é isso? É, exatamente. E as escolas de condução pertencem a essas mesmas entidades privadas ou há ali esquemas de cumplicidade? Há muitas escolas de condução que têm centros de exame também. Percebe? Ou seja, o centro de exame controla a própria escola de condução. Nem é preciso, porque repara uma coisa, basta que numa escola normal de condução que não tenha sequer centros de exame, em que o instrutor, apesar de ter promiscuidade muito grande, que já vou dizer que é, o instrutor dá 20 lições a um aluno, que não dá, porque a maior parte das escolas assinam o papel e não dão as lições. Assinam de cruz? Assinam de cruz, e como se dissessem as 30 que são obrigatórias por lei, e não dão. Portanto, os alunos pagam, dão 5 e vão a exame. O que é que acontece? O aluno, quando está com o instrutor sabe se o pai é rico, se não é rico, se tem dinheiro, e portanto o que é que acontece? Acontece que muitas vezes procura que depois, no exame, o único país da Europa em que o instrutor faz exame com o examinador, que é outra coisa que não se consegue perceber porquê, pode permitir que haja no fim do exame uma certa corrupção e que haja qualquer... Isso que o doutor está a dizer é muito grave, não tinham ideia disso. Estamos fartos de denunciar isto, nós apresentámos uma proposta ao governo anterior, a ANIEC, o Automóvel Clube de Portugal e a Prevenção Rodoviária Portuguesa, no sentido de fazermos um centro de exames nacional, sem fins lucrativos, completamente independente das escolas. Como estou a dizer, estou a falar contra mim, porque tenho as duas coisas, no sentido que haja exatamente uma distanciamento muito grande entre as escolas e o ensino e o próprio exame. Lá fora, no estrangeiro, não há aulas. Podem dar 40, 50, 200, uma. O exame é que é importante. Claro. O exame é fundamental. E, portanto, nós cá acabamos por tirar a carta, vamos para as ruas praticar aquilo que não aprendemos nas escolas e depois são os acidentes que você vê. Ou seja, o examinador está de olhos fechados. Completamente. E quanto é que custa agora tirar a carta de condução? Ouça, uma carta de condução custava de 500 euros. É quanto custava toda uma carta de condução. Menos nas tais escolas que você vê em todo o lado, por 100 euros, por 150 euros. Nós já fizemos várias queixas à Autoridade da Concorrência e à ASAI. A última que fizemos, posso lhe dizer que foi feita no dia 23 de dezembro de 2001. Não se passa nada. 2011, desculpa. 2011 e não se passa nada. Era possível também. Também era possível. Mas assim não se passa nada. Não se passa nada. E portanto o que é que acontece? Há uma promiscuidade dentro das escolas de condução, não direi que são todas, obviamente, mas que os alunos vão lá... Mas está a falar da maioria das escolas de condução? Não falo da maioria, mas falo de uma grande parte das escolas de condução em Portugal em que as pessoas vão lá, assim não tinham 5 lições sobre as portas de exame. Só para ter uma ideia,
E, agora não E quanto é que pagam por baixo da mesa? Não se esqueça do que vai dizer. Não faço a mínima ideia, agora não faço a mínima ideia. Lembre-se daquele... Temos que entrevistar um passador. Lembre-se do célebre caso dos bombeiros de Mortágua, que alugavam um botão aqui, que era uma câmara com auricular, para fazer o exame teórico, está a ver? Portanto, e foram todos denunciados e acabou, e estão em tribunal, tudo isso. E o senhor iria dizer, então, quando eu interrompi? Sobre? Estava a falar exatamente deste esquema de corrupção que existe, Portanto, o que não é? As pessoas não fazem as aulas. As pessoas não fazem as aulas, só nada. para ter uma ideia, e não estou a fazer publicidade, o ACP tem uma média de horas por aluno de 40 horas de condução mesmo. Se não fizerem essas 40 horas, porque é uma média são obrigatórias das 32 aos 30, eu não deixo ir a exame. Portanto, eu tenho 95% de aprovação no ACP, porque quando vai a exame, ele sabe guiar. Isto não se passa na maior parte das escolas. E, portanto, você vê que mesmo as causas dos acidentes, que lá vamos com certeza falar nisso, sim, é sobretudo que as pessoas não sabem conduzir. Mas não sabem mesmo conduzir. Não respeitam, não sabem o que é um passadeiro, não sabem o que é um peão, não sabem nada. E depois a sinalização, os conteúdos daquilo que você aprende hoje em dia, já são praticamente iguais a quando tiramos os dois a carta. Portanto, o que é que acontece? As pessoas não estão habituadas, dentro daquilo que aprendem, ao habitat automobilístico que se passa. Portanto, esse é o caos total. Bem, mas eu quando tirei a carta só se podia passar no exame teórico chumbando numa perguntinha daquelas de cruz, uma entre dezenas. Não, eram duas, não eram? Pois não uma sei. ou duas, exatamente, pois. Não, mas é uma coisa que sempre me causou alguma perplexidade, é este problema. Os exames não são numa autoestrada. Não. Os exames... Não são de noite. Não, e depois há uma coisa... Não são com chuva. Vou dizer o caso mais ridículo que há. É que os exames práticos estão decretados por lei. Ou seja, em Lisboa, o aluno, por decreto-lei, sabe quais são os 5 circuitos onde pode fazer o exame. Por decreto-lei. Em cada região, portanto, o que acontece? No dia antes do exame, ele vai treinar os 5 circuitos. No dia do exame, tirar sorte de um é indiferente, porque já sabe qual é o seguro, e é assim que é feito o exame. Só para ter uma ideia, no Mónaco, bem sei que no Mónaco dizem que é por uma questão de espaço e, portanto, que reduzem muitas licenças. Mas mesmo assim, fazem dia, noite, autoestrada e a hora de ponta. Então a autoestrada pareceria fundamental pela velocidade em que se anda. Fundamental. Mas não se passa isso. Hoje em dia nós levamos a autoestrada, mas só há muito pouco tempo. Outra coisa que não faz sentido nenhum é o que diz respeito às aulas em simulador. Repara, o simulador é o primeiro contacto que um aluno tem com um carro. O simulador, só há 2 escolas em Portugal que têm. E, portanto, o simulador é um carro normal. É um carro. Tem os simuladores. Exatamente. Portanto, o que acontece? Só 3 aulas é que são consideradas da parte prática, mais do que já não é considerado. Portanto, eu não posso, de certo modo, estar a dar mais aulas sobre o peso para cumprir os 30... Dr. Carlos Barbosa, deixa-me fazer uma pergunta indiscreta. Não sei se tem condições de responder. Vocês apresentam os problemas e as soluções aos governos. Ou não? Vocês estão caladinhos? Sr. Professor, o problema é que nós temos tido um grande problema que tem sido nós temos pessoas que passam pelo governo e que são governantes. E há pessoas que passam pelo governo e não são governantes. Exatamente. Portanto, o que é que acontece? Isto é um setor muito sensível. E é um setor muito sensível que tem a ver com a própria segurança rodoviária, tem a ver com os próprios donos das vias e que deviam ser responsabilizados. Os PPPs? Por isso, tudo isso, mas, por exemplo, você repare, nós no último Código da Estrada quisemos que as vias fossem responsabilizadas nos acidentes. Por uma construção, tudo isso, não houve hipótese nenhuma. Não conseguimos. Não conseguimos. Quando é que isso foi, doutor? Foi há 3 anos, 4 anos. Quisemos que as vias... Lembra-se quando foi aquela sala de discussão que se passou em relação às portagens das autoestradas, se devia cobrar ou não se devia cobrar, se tivessem obra ou não tivessem obras. A nossa preocupação não era a cobrança das autoestradas. A nossa preocupação era que ainda hoje, se você tiver um acidente de autoestradas em obras, não consegue entrar uma ambulância. Não consegue. E, portanto, se tiver uma fila compacta de carros, uma ambulância não tem. Sim, não pode passar. Não pode passar. Portanto, nós quisemos que isso fosse posto, também foi... Porquê? Porque você vai-me dizer, bom, a Brisa tem muita força em Portugal. Tem. Não há dúvida nenhuma que tem. E, portanto, de certo modo, os Ministérios dos Transportes cedem um bocado à pressão de todos os donos dos equipamentos de rodoviária. E, portanto, as estradas estão em mau estado e não se faz nada. As estradas não são reparadas. Mas isto não é uma questão de importância, é uma questão de seriedade. Quem joga com as vidas das pessoas e atropela as boas regras, não é sério. Eu também acho que seja do governo, seja da Brisa, seja quem for. Seja quem for. E eu, antes de vir para aqui, estive a cuidar destas desgraças do Carnaval. Até hoje havia 550 acidentes. Exatamente. 7 mortos.
e 21 feridos graves. Exatamente, Nesta operação GNR dos quais 21 graves vão morrer 7 ou 8. Claro. Porque normalmente Ou ali ou mais são adiante. 40% dos feridos graves morrem. Ah, é? É, normalmente cerca de 40%. Quer dizer, temos uma dúzia de mortos já. Exatamente. Isto é uma desgraça, isto é uma guerra civil. E todos os acidentes que houve no Carnaval foram todos por despiste. Carnaval. Sim. São todos por despiste, não é? O que é que explica isso? Porque por causa do álcool, não é? O álcool em Portugal, as penas que há para o álcool são super leves. Nós apresentámos agora para o novo Código da Estrada de que queríamos tolerância zero para as forças militarizadas, transporte de crianças, transportes públicos. Eles chamam tolerância 0 ou 0,2 porque... Bom, o que é que acontece? E acontece que pedimos para os 3 anos a seguir, também, a quando se tira a carta, o máximo 0,2. Porque onde está a maior incidência de desastres é nas crianças que tiram aos 18 anos. E como se tira mal a carta em Portugal, porque as pessoas, no fundo, não sabem guiar, é onde há mais acidentes e onde morrem mais com o álcool. Não? E é verdade que os maiores níveis de sinistralidade ocorrem ao fim de semana? Sexta, sábado e domingo? Seja sábado e domingo. Deixa-me fazer outra pergunta indiscreta, se não se importa. E os governos explicam porque é que não adotam as medidas? Os senhores levam-nas. Os governos explicam porque é que não adotam as medidas. E dizem que são grupos de pressão? Eu acho que os governos não dizem isso. Eu acho que é mais a ineficácia e a incompetência dos governos do que propriamente de estarem a ser pressionados por grupos de pressão. Mas repare, veja a brigada de trânsito que aconteceu. Um dos piores ministros da administração interna que passou em Portugal foi o António Costa, atual Presidente da Câmara de Lisboa. Foi ele que destruiu a Direção-Geral de Aviação, foi ele que destruiu a Brigada de Trânsito da GNR, foi ele que acabou com as campanhas de segurança rodoviária que havia através do dinheiro que vinha do Fundo de Garantia Automóvel e passou a comprar pistolas com esse dinheiro e outras coisas. Portanto, o que é que acontece? Por muito que a gente explique, nós não temos o poder. Nós, seja quem for, o Automóvel Clube, a Prevenção Rodoviária, a ANEC, seja quem for. E, portanto, como os governantes não vão nesse sentido, porque devia ser uma prioridade, quando a gente vê que as Nações Unidas fazem uma década para a Fundação com todos os primeiros ministros, com todos os primeiros ministros, e cá em Portugal isto está completamente esquecido, a partir daí... Eu vou confessar-lhe uma coisa, não tenho vergonha. É a coisa de que tenho mais medo hoje é da estrada. Eu quando vou para a estrada penso sempre que já não volto inteiro. As probabilidades não são pequenas. Também não. Dr. Carlos Barbosa, essas críticas que faz ao Dr. António Costa são duras, estão pesadas. São duras e são verdadeiras. Chegou a conferir essas questões com ele? Sim. Essa foi ele que acabou com a Brigada de Trânsito. A Brigada de Trânsito hoje em dia que vai ser outra vez reunificada, que foi distribuída por 18 territórios, nunca mais funcionaram. A partir dessa altura começou a caça à multa. Se você quiser um exemplo que eu trouxe-lhe aqui, isto é o exemplo da prevenção rodoviária em Portugal. Feito à entrada de Évora, a polícia mete uma caminhonete em cima da estrada e mete o radar à frente. Portanto, isto é caça à multa, isto não é prevenção. A prevenção das forças de segurança tem que estar à vista. As pessoas têm que saber onde é que estão e estar em sítios onde há perigo. Não é sítios em retas. E está a entrada de Évora, entre os dois sinais de trânsito. Isto não tem pés nem cabeça. Essa imagem é atual? É atualíssima, tem um mês. Esta imagem tenho dezenas e dezenas dessas fotografias lá no ACP. Essa é mais recente, por isso é que eu trouxe. Porquê? Porque em vez de haver uma prevenção lógica nos sítios perigosos em que a GNR se mostra num sítio perigoso, não. Está numa reta que não tem perigo nenhum, mete a máquina aos 90 km a hora, e aquilo é uma reta que é a descer ou que é não sei o quê, e apanha não sei... Ao famoso caso do capitão de Porto Alegre, que apanhou num dia 1003 pessoas numa reta. 1003 pessoas. Mas como é que estão identificados estes problemas todos, pegando ali na pergunta indiscreta do Dr. Medina Carreira, como é que não há reação? As coisas não se mudam? Não faço a mínima ideia. No Parlamento estes problemas não são suscitados? No Parlamento são. Ainda estive na semana passada no Parlamento, na Comissão de Transportes, e estão a fazer um estudo agora no sentido da segurança rodoviária, estão a ouvir uma série de associações, tudo isso. O problema é que muitas das vezes fica em saco roto, percebe? Porque depois ou os governos mudam, ou as pessoas não estão de acordo com um determinado número de coisas, ou essa estratégia rodoviária que foi feita em 2015. Ou o que é que está a ser aplicado? Até 2015, há 8 anos, praticamente nada. O Código da Estrada não foi revisto praticamente nada. Portanto, há um imobilismo total em relação ao... E depois não é só isso. É que se você repare, quanto é que custa um acidentado ao Estado? Quanto é que custa um acidentado ao Estado? Por exemplo, eles em Espanha fazem, desde que ele é acidentado até voltar ao posto de trabalho, acompanhado pelo Estado. Aqui não. E quanto é que custa isso aos hospitais? Porque só agora há muito pouco tempo é que os feridos graves são contados a 30 dias.
Portanto, antigamente dizia-se, temos menos mortes, menos mortes. Tínhamos muito mais mortes, como agora vamos ter no Carnaval muito mais mortes, porque os mortos são identificados no local do desastre, aqueles que chegam ao hospital Pois, já faleceram. Faltam os outros. Que infelizmente morrem 40% dos que vão para o hospital, percebe? Aliás, nós temos aqui, Dr. Medina Carreira, aqui alguns números que nos permitem ver como é que as coisas têm evoluído ao longo dos últimos anos, não é? Você quer o gráfico 1? O número de acidentes com vítimas, por exemplo, que o Dr. Carlos Barbosa pode estes comentar. gráficos foram extraídos daquelas estatísticas que foram... Da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária. Exatamente, estão aqui. Sim. Exatamente. Isto são estatísticas fiáveis. Pois é, estão estatísticas fiáveis, agora você vai-me perguntar, porquê que há menos desastres? Porquê que há menos mortes? Aí está. Ora bem, Já me tirou porquê que a há menos pergunta. mortes? Porque estamos neste momento com menos 138 mil carros a circular por dia. Menos 138 mil carros a circular por dia neste momento. Porquê? Porque temos um preço de gasolina inaceitável em Portugal, porque não há regulador nenhum, não há autoridade da concorrência. A Galp faz o que quer e o que lhe apetece e, portanto, todos os outros seguem. Portanto, há uma espécie de um poder absoluto em relação ao preço da gasolina. Estamos a pagar o preço da gasolina ao mesmo preço quando o barril de petróleo estava a $160 e não está a esse preço. Portanto, a autoridade da concorrência não funciona em Portugal. E, portanto, o que é que acontece? As pessoas andam menos de carro. Portanto, as pessoas andam de carro. As portagens, houve agora um baixamento brutal nas SCUDs também e nas próprias autoestradas de vários concessionários. Brutal. E, portanto, os carros são melhores. Os carros são melhores também. E, portanto, é evidente, melhor. as estruturas também são algumas melhores, não todas, porque as estradas secundárias não são reparadas. Sim, não se toca, não. O doutor sabe quanto é que demora hoje em dia para ir de Lisboa ao Porto na antiga Estrada Nacional? Não faço ideia. 6 horas. Porque os caminhões se irão todos para a Estrada Nacional. Claro. É impossível ultrapassar. Hoje em dia, a Estrada Nacional passa por vilas como Águeda, como que antigamente eram estradas nacionais. Desde que começaram a haver as SCUDs, passaram a ser normais, passaram-se a fazer rotundas, jardins, nos sítios onde passavam. Há estradas nacionais que foram transformadas em SCUD que não têm alternativa, que é outra coisa gravíssima que se fez, não é? E, portanto, ouça, e os portugueses depois têm que ir por esses caminhos horrorosos porque senão têm que pagar uma loucura. Não há. Portanto, o que está a dizer é que houve uma redução de 138 mil pessoas, portanto, a circular menos carros por dia, sim. E é esse o principal fator que explica a diminuição, estatística aqui do número de vítimas. É o grande fator. Não conta com o melhor piso, melhores carros. Com certeza, os melhores carros, os melhores pisos, para si, o grande peso o grande peso é, claro, os carros evoluíram, não é? Os carros evoluíram, temos sistemas de segurança mas há hoje muito em dia. Menos gente mas há muito menos gente nas estradas. Essa diminuição dos veículos em circulação data de quando? Não é desta crise só. Data recentemente, estes 138 mil é dos últimos 2 meses. Mas tem vindo a cair a circulação. A circulação brutalmente. É que aqui o gráfico revela uma descida do número de acidentes com vítimas. Aliás, o gráfico parece-me que pode aparecer ali. Sim, que nós projetamos o número de, tem a ver o número de acidentes com vítimas. Está bem, uma explicação. Ali aquele gráfico número 1 mostra que entre estes anos que foram escolhidos, 75, 80, 85, 90, o ano em que houve mais acidentes com vítimas foi 95, 48 mil. E o ano em que há menos vítimas é 2010 com 35. Quer dizer, caíram 13 mil. Ouça, no relatório da Galp do ano passado, o consumo de combustível desceu, penso que cerca de 7%. Sim, eu vi isso. No relatório da Brisa do ano passado, as portagens baixaram cerca de 4,7%. Isto são milhares e milhares e milhares de carros que deixam de circular. E, portanto, é evidente que estes milhares de carros não circulando, obviamente que não. É com os carros que há acidentes. Como é evidente, não é? E a maior parte dos acidentes, então, tem a ver com excesso de consumo de álcool? Tem a ver com excesso de consumo de álcool, tem a ver com excesso de velocidade nas localidades, não é nas autoestradas, percebe? Não é nas autoestradas. Nós vamos ver adiante um gráfico que eu creio que reflete exatamente essa explicação. É que nos fins de semana há mais acidentes e com mais gravidade. É o gráfico que exatamente, porque as pessoas bebem, bebem mais, não têm consciência de que têm nas mãos uma arma que mata, porque um carro mata tanto como uma metralhadora, não é? E as pessoas não têm consciência, e mesmo com todas as campanhas que a Associação dos produtores de vinho e cerveja têm feito junto das boates, operações cool, tudo isso, mesmo assim os miúdos continuam a... Dr. Carlos Barbosa, é muito evidente realmente que os números disparam aos sábados e domingos. E sextas também. E sextas também. Sextas também, mas mais sábados e domingos. A sexta começa e vai disparar até domingo. É impressionante. Todos estes elementos são agravados realmente na sexta, sábado e domingo. Exatamente. E depois há outra coisa que também, mas depois há outra coisa que também é importante, que é o seguinte. Os carros são melhores, mas nós temos um parque automóvel podre. Só para ter uma ideia, os ligeiros passageiros, a média de 10,4 anos.
ligeiros comerciais 10,5 anos, pesados de passageiros 13,7 anos e pesados de mercadoria 12,9 anos. Sim. Mas isto são carros completamente já... Bom, isso é a média. Portanto, isto é a média. Portanto, imagino, nós temos um universo de carros, cerca de 5 milhões de carros, dos quais 3 milhões e meio de carros chamados o carro do dia-a-dia e 1,5 milhão dos comerciais, correto? Sim. Portanto, agora imagino que com estes carros, e depois, agora, anos do último governo sair, tornou-se a abrir a importação a carros em segunda mão estrangeiro, não é? Sim, sim. Portanto, ouça... Isso tem sido um desastre, não tem? Essa importação. A importação dos carros estrangeiros, se fossem carros limitados a um determinado número de anos mais recentes... Não há limite. Não há limite. Vem o que vem. Vem o que vem. Portanto, se houvesse uma limitação dos anos, nós podíamos, apesar de tudo, com preços mais baratos, trazer carros mais modernos, porque o preço dos carros importáveis é completamente insuportável em Portugal. Os impostos, que representam cerca de 56% do preço de um automóvel, não tem pés nem cabeça. Mas eu acho que o Estado aí está a dar um tiro num pé, porque repare, porque vende menos carros, menos consumo, menos impostos, menos gasolina, menos autoestradas. E depois paga os hospitais. E depois, exatamente. E depois paga o resto. Portanto, não faz sentido nenhum. Sim, não tem inteligência. As contas já foram todas feitas, portanto, deviam ser... Eu lembro que quando foi esta crise grande, que a Alemanha, durante 5 anos, bem sei que é um país que é produtor de automóveis, durante 5 anos não pagou impostos nenhum. Ah, sim? Os automóveis não pagavam impostos nenhum, nem na compra, nada zero, nem IUCs, nem nada zero. Subiram brutalmente, renovaram a frota toda, passaram a ter cada vez mais carros a circular e, portanto, obviamente que tinham impostos a serem cobrados pela gasolina, pelas autoestradas, por tudo isto, o IVA, tudo isso era contabilizado e nós ficávamos exatamente ao contrário. Bem, agora em Portugal não se vendem carros, por simplesmente, não é? Não se vende porque ninguém tem dinheiro para comprar um carro. Claro. Porque... Eu ontem ouvi o secretário-geral da ACAP, Pedro, o Hélder Pedro, que eu conheço pessoalmente, e ele dizia que era previsível o fecho de 2.500 estabelecimentos. À vontade. Quer dizer, vai ser uma hecatombe. Aliás, se for pelas estradas nacional, vê milhares e milhares e milhares de stand de automóveis à beira da estrada com dezenas e dezenas de carros. Depois aquela história também do registro automóvel foi outra estupidez que se fez no governo anterior, que é, eu vendo-lhe um carro, eu não posso registar que lhe o vendo. O senhor é que tem que registar como o comprou. Sim. Se não me registar, eu continuo a pagar o imposto como se o carro fosse meu. Portanto, eu tenho que dar baixa do carro para não pagar o imposto. Isso é uma coisa Há inteligente. milhares de carros neste momento que não existem em Portugal e que estão a circular. Porque quem o vendeu, a pessoa que comprou, não passa para o nome dele. Claro. E o que é que acontece? Ele não quer pagar mais impostos, dá baixa. E os carros estão a circular tranquilamente. Depois fizeram outra coisa que foi os stands, que é uma coisa extraordinária, que era, os stands tinham 6 meses para regularizar. Um stand que tem 1000 carros não vende 1000 carros em 6 meses. Claro. É impossível vender. Portanto, o que é que acontece? Combinam entre eles. A Judite tem um stand, eu tenho um stand, a pessoa tem um stand. Todos os 6 meses rodamos os nossos carros todos. Eu passo para o seu novo, os seus passam para ali, os meus passam para aqui. Sabe que às vezes... Portanto, o sistema fomenta aldrabice. Completamente. Inês, mas sabe que eu estava a recordar, nós temos tido vários e valiosos convidados, e sobre certos temas, quando nós olhamos para isto em perspectiva, eu tenho a sensação de que isto é um país sem rei nem roque. Não tem? Eu tenho essa sensação, mas o que me faz pena é que efetivamente há coisas que são fáceis de resolver. Exatamente. E que não se resolvam, porque ouça, mudar o troço de uma autoestrada é difícil, não há? Não, mas isso... Agora há coisas que Mas são... isso é o quê? É falta de vontade? É laxismo? Eu acho que é falta de lobbies, competência. É o quê? Acho que é falta de competência. Essencialmente, nós não temos muitas vezes nos lugares certos as pessoas competentes. E, portanto, eu acho que é sobretudo falta de competência. Sabe que eu por mim, penso também que as minorias são poderosas em Portugal. Eu vou dar-lhe um exemplo. A maioria das pessoas que andam na atividade política são sérias. Não tenho dúvida nenhuma. E não são capazes de impor uma lei para perseguir a corrupção com mais eficácia. Porquê que a maioria se subordina aos interesses da minoria? Isto é esquisito, não é? Podia dizer-se, bom, não se formam maiorias. Se a maior parte deles são sérios, mas não têm dificuldade nenhuma em votar uma coisa séria. Claro. E eu acho que é muito tudo isto que sempre passa à frente dos nossos olhos. Sim. Bom, Dr. Carlos Barbosa, Diga. portanto, segundo a natureza dos acidentes e os dados mais recentes, em primeiro lugar temos a colisão, depois o despiste e depois o atropelamento. Exatamente. Em relação aos atropelamentos, Ora o que é bem, que há a dizer? O atropelamento, a Prevenção Rodoviária deu, há cerca de 2 anos, a todas as câmaras municipais deste país, o manual de boas práticas no que diz respeito às passadeiras. As câmaras, à gaveta. Porquê? Não têm dinheiro? Porque não estão interessadas? Fazem a sinalização como querem e que lhes apetece. A maior parte dos vereadores têm o pluro da mobilidade, não percebem rigorosamente nada de mobilidade.
E depois, sobretudo, os presidentes da Câmara esquecem de uma coisa importantíssima. É que a mobilidade das pessoas começa à porta de casa. Claro, claro. A mobilidade das pessoas não começa na estação de comboio, nem não começa no metropolitano, começa à porta de casa. A pessoa tem que ir, de qualquer maneira, até lá. Até lá. E, portanto, o que acontece? Muitas vezes a sinalização, quer horizontal, quer vertical, em Portugal, é desastrosa. E você, aqui em Lisboa, que é onde circula mais, veja quantas milhares de passadeiras você não consegue identificar só quando chega em cima delas. Pois estão todas apagadas. Todas apagadas, não são pintadas. Em Londres, você vai a Londres, tem a famosa bola cor de laranja, portanto, que indica onde está a passadeira, porque não há nenhum carro, mesmo a 50 km a hora, que consiga travar se uma pessoa sai. Sim. E depois, em Portugal, há uma coisa que também é extraordinária, que as pessoas vão para as passadeiras passear e não é para atravessar. Ou seja, o peão, que também é automobilista, também é muito responsável. Propositadamente vai devagar. Vai devagar. Já não falo nos miúdos, pronto, que são crianças, vão torear os carros e brincar, não sei o quê. Mas muito, e os idosos que têm alguma dificuldade na temporização de atravessar. Mas a maior parte das pessoas passa nas passadeiras e atira-se para as passadeiras achando que é um direito que lhes assiste. Não é. A pessoa tem que chegar, ver se pode atravessar, fazer sinal e depois é que atravessa. Portanto, há milhares de atropelamentos. Veja o que se passou. Lembra-se daquele famoso caso no Terreiro do Paço, daquela senhora que matou... sim, lembro. Lembra-se disso? Sim. De madrugada. Sim, A Câmara Municipal de Lisboa tinha que ser responsável por aquilo, porque fez umas obras ali, que tiveram ali anos e anos. Era uma grande confusão. Uma grande confusão. Em frente das finanças. Exatamente. Sem sinalização, sem tudo isso. E é evidente que a senhora foi pelo carro ali e não teve qualquer espécie de maneira de... Varreu-a. Exatamente. Quantos atropelamentos é que nós temos em Portugal anualmente? Nós temos aqui o gráfico 4 que nos dá uma ideia dos dados relativamente a estas três causas: colisão, despiste e atropelamento, creio eu. Não, deixa-me ver. Que de resto estamos a ver, não é? A colisão é que produz mais feridos graves. É, porque a colisão com os carros antigos não têm, a maior parte deles, airbag e, portanto, é evidente que produz... Mas o despiste também tem uma percentagem grande, 35%. Exatamente, cá está. São mortos originários no despiste. E o atropelamento é enorme também. O atropelamento também. 18%. Em cada 20 acidentes mortais. Isto foi em 2010. Enorme. Isto foi em 2010. Mais nos centros urbanos? Mais nos centros urbanos. Mais nos centros urbanos, e o que é engraçado é que nos centros urbanos há uma preocupação nas vias principais. Nós fizemos uma campanha, ainda com o anterior ministro Rui Pereira, em que pintámos uma série de passadeiras na maior parte dos capitais de distrito, em que as pessoas estavam à espera para passar e tinham pintadas no chão o número de mortos nas passadeiras. Para as pessoas pensarem que quando iam atravessar que tinham ali os mortos. Fizemos em várias capitais de distrito, correu muito bem. Hoje em dia, a maior parte delas desapareceu a pintura, não é? E não repuseram. Não repuseram, não fizeram, percebe? Porque realmente as passadeiras é uma coisa que... Há milhares de sítios em Lisboa que você não vê as passadeiras. Não vê. E o carro, mesmo que vá a 50 a hora, se saltar, a inércia do carro não tem hipótese. Em frente da minha casa, que é no centro de Lisboa, essas zebras praticamente não se vê. Não se vê. Pô. Eu às vezes vou de táxi e digo, olha, para aí nessa passagem de peões, mas os taxistas nem vê. Pois. Ou seja, tudo isto é encarado com muita diligência. Completamente. E faz-me confusão porque é uma guerra quase permanente, sabe o que é? É uma guerra vai à civil. Assembleia, vai aos governos, mudam os deputados, mudam tudo isto, e é sempre a mesma coisa. Depois as campanhas acabaram. Você repara. As campanhas de prevenção rodoviária. Isso, 2% do seu seguro automóvel vai para o Fundo de Garantia Automóvel, que reúne por ano cerca de 19 milhões de euros. Que é para metade pagar as pessoas que não têm seguro, que a maior parte delas são pessoas que vêm das colónias, porque só há um ano para cá é que nas colónias é obrigatório. Eu lembro de fazer uma presença aberta com o Jorge Sampaio e apanhámos várias pessoas das colónias que perguntavam o que é isso o seguro, nem sonhavam que era o seguro. Portanto, 9 milhões é para pagar as pessoas que não têm seguro. Os outros 9 milhões são 4 milhões e meio para as estradas de Portugal, que eu não percebo porquê, já tem dinheiro do Orçamento de Estado, já tem dinheiro dos combustíveis, não percebo porquê. E os outros 4 E mesmo assim tem um buraco financeiro. E mesmo assim tem um buraco financeiro, financeiro, mas isso também podemos lá ir. E, portanto, o que acontece? E depois, a seguir, os outros 4 milhões e meio é para ações de prevenção rodoviária portuguesa, que antigamente eram dadas para a prevenção rodoviária portuguesa, porque era quem substituía o Estado na prevenção rodoviária. Agora, e muito bem, há concursos para toda a gente. O máximo que foi distribuído no ano passado foi 1 milhão, porque o resto do dinheiro é para comprar, como eu digo, pistolas, radares, carros para a polícia, carros para a GNR, e, portanto, não são feitas prevenções. Mas isso é surpreendente, porque há dias, é um exemplo entre muitos, provavelmente, havia numas freguesias do Porto, no posto policial, 3 carros. Entretanto, avariaram 2.
ficaram de parte. Restou só um. Depois avariou um, não havia dinheiro para mais nada. Os polícias andavam por ali a pé a olhar. É que não há dinheiro mesmo para mais nada, doutor Medina, isso a gente sabe, não é? Mas isto é uma coisa do outro mundo. Claro. O problema é que quando não há, não há dinheiro para as coisas mais elementares quando o Estado e mais chega graves, não a é? este grau de pauperação, realmente é um Nós pedimos ao Estado que governo foi anterior, no sentido dos órgãos de comunicação social, as televisões e as rádios, darem um X tempo por dia para ações de prevenção. Essa é qualquer televisão. Nós vamos agora fazer uma campanha com uma concorrente na SIC, que é uma coisa chamada Minuto Seguro, que é, no fundo, uma coisa meramente de segurança de prevenção rodoviária, não tem nada de publicitária, prevenção rodoviária pura. Ouça, já pedimos aos governos para legislar minimamente para as rádios e televisões e órgãos de comunicação para fazer campanhas. Sim, sim. Na Austrália, todos os dias de manhã, as rádios privadas ou públicas são obrigadas a dizer onde estão os radares. São obrigadas a dizer onde estão os radares. Isto é prevenção. Claro. Isto é que é prevenção. Não é estar escondido atrás de uma árvore com uma máquina a filmar, como este exemplo que lhe dei. Em Inglaterra tem os carros falsos de cartão, mas as pessoas respeitam aquilo porque nunca sabem em que carro estará o radar, percebe? Portanto, eu estou completamente a favor da Rede Nacional de Radares, porque até a mobilidade é importante. Dou-lhe um exemplo claro. Segunda circular. Tem um radar na entrada que vem de Monsanto e tem um radar ao pé do aeroporto. As pessoas chegam a esse primeiro radar, travam. Aceleram em frente ao estado da luz e depois chegam ao aeroporto, travam. Travam um, reduz o outro, para. Até em termos de mobilidade, se tivesse mais um radar no meio, claro. as pessoas mantinham uma velocidade constante e não havia tantos engarrafamentos. Quer dizer, os radares não é só até por uma questão de fluidez, uma questão de mobilidade. Mas também aí as penalizações em multa também não funcionam. Porque nós não temos sistema informático que dê... A maior parte das multas prescreve. Nada, prescreve. Desaparece. Quer dizer, não se consegue arranjar solução para este país. Não, a solução arranja-se se quiser, porque se em França tem as multas com os milhares de radares que tem, não há uma pessoa a tocar nessas multas, e está um sistema informático, é apanhado 2 dias depois, a pessoa recebe, e se for em excesso de dados suficiente, imediatamente a sua carta é penalizada com os pontos. Portanto, é uma questão de pôr aqui, não é? Quando estive no governo, há muito tempo, havia-se imposto dos automóveis e ninguém pagava. Imagino, no PREC, ninguém ligava para a Patavina. E depois... Estou a imaginar o doutor Medina Carreira ali no terreiro do Papo a andar à caça do imposto automóvel. Foi muito simples. Como é que resolveu? Era apanhado e eu pagava logo ou ficava o carro apreendido e ele ia a pé. E conseguiam apanhar? Alguns, sim. Ou pagavam o triplo na altura, não é? Pagavam o triplo do valor... Eu sei que eu pagava... Ou tinha que ir a pé porque o carro ficava a prender. Mas sem este tipo de medidas aqui não funciona nada. Outro problema complicadíssimo em Portugal é as inspeções automóveis. Sim. Como é que isso está a funcionar? Só para lhe dar uma ideia, em 2010, em 2011, foram apanhadas só na inspeção 28.160 pessoas que não tinham inspeção. E em 2010, cerca de 21 mil. Agora imagine, estas são as que são apanhadas em operação stop. Quer dizer, ninguém liga nenhuma às inspeções. E depois as inspeções, essas inspeções... Como é que são as inspeções? Mas são caras ou... Hoje faço uma reportagem um dia às escondidas aqui de TV, que são as inspeções. Ai, diga-me lá, Sr. Doutor. As inspeções... Como é que isso está a funcionar? Gosto dessas coisas assim atuais. As inspeções... Quentes e boas. Eu quentes e boas, olha que estou aqui a noite toda a dar, mas as inspeções, muitas vezes, são feitas completamente, desculpa o termo, à balda. Percebe? Não há. Desculpa o termo, à balda. Percebe? Não há. Eu sei de centros... Mas não há regras. Eu sei de centros, e passou-se isto também na presidência com o Dr. Jorge Sampaio, em que um centro foi chumbado um carro em Leiria e 10 minutos depois passou num centro em Leiria. 10 minutos depois. Espera aí, mas quem é que controla os centros de inspeção? Disse o IMTT. Mas quem é? É o IMTT, o Instituto de Mobilidade Terrestre, que também não funciona, porque foi mais uma coisa do António Costa, dividiu a Direção-Geral de Aviação. Eu tenho o pobre do António Costa. Eu não tenho guerra nenhuma, não tenho nada contra ele. Ele foi o principal, todas estas coisas passam todas por ele, eu não tenho culpa nenhuma, não tenho nada pessoalmente contra ele. A gente tem que trazer cá para ele se defender. Não, mas ele pode ficar a defender, isto são factos, não é? Aliás, nós temos ainda um processo em tribunal de prevenção rodoviária contra ele. Mas isso quando esteve na administração interna? Mas administração interna. Quando ele cortou a Direção-Geral de Aviação, em que nasceu uma coisa chamada Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária... Foi o Dr. António Nunes, da ASAI, que foi para lá. Exatamente. Não, na altura não foi. Na altura, então, quando é que na altura foi o Paulo logo para lá. O Paulo... Não sei quem é. Bom, já digo o nome que eu estava a passar. E depois meteu todo o resto do pessoal da Direção-Geral de Aviação no IMTT.
Portanto, o que é que acontece? Só nessa altura perderam-se 74 mil cartas. Lembra-se disso, com certeza, quando foi a divisão. 74 mil quê? Cartas desapareceram. como? Sim. Desapareceram os processos de um lado para o outro, desapareceram. O IMTT tem um sistema completamente obsoleto. Hoje em dia, vê toda a gente a queixar-se que as cartas demoram 8 meses a ser renovadas, 5 meses a ser renovadas, porque não só não têm pessoal, como o sistema do chamado sistema CIPOL que eles têm também não funciona. Ouça, já Então somos... nada funciona. Judite, mas o que é que eu faço? Eu não sou governo, portanto eu não posso chegar ao pé do... Já falei com o secretário de Estado, que é um tipo que é super competente, que me ajudou, que está a Eu há tentar... bocado estava para lhe perguntar, tem tido contactos com ele? Eu tenho a melhor impressão possível desse homem. Tenho a melhor impressão dele. Acho que é um homem que quer fazer as coisas, mas depois depara-se com os monstros e com os elefantes brancos. Falar direito é cumpridor daquilo que promete, o que não promete. Depois estão os elefantes brancos da administração pública, não é? Os elefantes brancos, e portanto o IMTT é um elefante branco gigantesco, não é? Mas isso não era uma direção-geral? Era. Para a Direção-Geral de Aviação. E a MTT, que propósito é que é? Antigamente isto é Instituto, como é que se chamava? Não, isso antes era a Direção-Geral. Não, mas é que havia a Direção-Geral, depois havia uma parte que tinha respeito às estradas, que era de fazia parte, e havia uma parte, porque antigamente eram separados os condutores e os automóveis. Os condutores estavam na Direção-Geral de Aviação e os automóveis estavam no ex-IMTT, que eu sei já não lembro como é que se chamava. Doutor, e em relação aos locais onde ocorrem a maior parte dos sinistros, também é possível sabermos onde é que, por exemplo, 41% de incidência nas estradas nacionais? É nas localidades. Como é que é isso? Nas localidades. Porque as pessoas guiam que nem loucos dentro da cidade, não sabem guiar. Há uma criança que sai de repente, a pessoa não sabe, esbarra-se. Há um carro em segunda linha, que é outra praga que as cidades têm, que é um carro parado em segunda linha, as pessoas desviam-se, têm desastres. Portanto, quer dizer, o problema que se põe aqui é que as pessoas não sabem guiar. E como não sabem guiar, mesmo a 50 a hora, se amanhã for ver um crash test num carro a 50 a hora, fica abismado. Fica abismado porque a gente pensa que 50 a hora desfaz um carro completamente. Uma brutalidade contra o muro, não é? E, portanto, mata qualquer pessoa, cilindra uma pessoa qualquer. E, portanto, nas localidades, que onde as pessoas andam mais depressa, nas autoestradas não há, efetivamente, os mortos na autoestrada representam 13%, portanto é uma coisa absolutamente ridícula. Aliás, nós temos o gráfico 5 que nos permite ver essa estatística que o Dr. Carlos Barbosa está a referir. 13% na autoestrada. 13% nas autoestradas. O grosso é nas estradas nacionais, que devem estar péssimas. Péssimas. Deve ser péssimas, cheias de trânsito, com buracos, não reparadas, mal sinalizadas. E, portanto, as autoestradas têm uma defesa muito grande. E depois, veja a diferença que há entre a autoestrada para o Porto e a autoestrada para o Algarve. A autoestrada para o Algarve não tem uma única curva cega. Não para o Porto, tem uma série de curvas cegas. Portanto, você, mesmo que vá a 100 à hora, se houver um desastre a seguir a uma curva cega, você espeta-se. É este problema aqui. Exatamente. Portanto, quer dizer, mas depois, se houver um desastre, o detentor dessa ou de outra autoestrada não é responsabilizado por aquilo que tem. E antigamente ainda havia, como se lembra, os muros baixos, agora têm muros de cimento e têm aquelas placas de ruído, que então é que não se vê rigorosamente. Exato, é um horror aqui. Antes de começar o programa, o Dr. Carlos Barbosa dizia-nos que em Portugal 70% do orçamento é para construir as estradas e 30% é para restaurar. Lá fora é o contrário. Lá fora é o contrário. Lá fora 70% das chamadas estradas de Portugal. Explique-nos como é que estão estas contas. Pois isso tem que perguntar aos governantes não, é que está tudo falido. Nós temos em Lisboa uma rua que é a Avenida Duque Lolé. Vocês têm lá passado? Passo. Aquilo é um retalho de altos e baixos. Os carros desengonçam-se todos nessa... A Avenida Brasília, portanto, junto ao rio, agora todos os caminhões-tiros vêm pela Cril e vão por baixo para aquele famoso parque de contentores que é ali ao pé do Cais de Alcântara, não é? Do coisa. Ouça, aquela estrada está completamente desfeita. Agora puseram-lhe de um lado um repavimento, mas do resto está completamente desfeito. E portanto o que é que acontece? Chuva, tudo isso, uma coisa qualquer, passa num buraco, uma pessoa que vai... Ouça, tudo isso, não é? E depois as pessoas também, efetivamente, também guiam mal, porque quantas pessoas você viu ao telefone por dia nos carros? Centenas de pessoas. Sim. Centenas de pessoas. E em relação a essa questão das pessoas conduzirem... A falar, não ouça, é? eu acho que as pessoas têm que ser autuadas, acho que têm que ser tratadas fortemente, porque há auriculares que custam 12 euros e não faz sentido nenhum. E hoje em dia a maior parte dos carros vem com Bluetooth e, portanto, não precisam de estar agarradas ao telefone nem a ver e, portanto, não podem. Mas sabe, depois há umas coisas desproporcionadas. Aqui há 6 meses eu ia de carro da Gomes Freire para o Campo de Santana. Sim. E creio que está lá sempre uma brigada para apanhar os incautos. E eu ia sem cinto, mas ia por acaso a pôr o cinto. Mas eu nem sabia que os polícias lá estavam. Pronto, mandou parar. Se havia sem cinto, claro que sim.
Então tenho que pagar a multa, está bem. Mas quero pagar já, se tiver dinheiro, quanto é que é? 120 euros. Mas acho uma coisa. Na estrada é importantíssimo o cinto. Em Lisboa acho isso muito despautério. Isso não estou de acordo consigo. Não? Não. É que se a pessoa estiver com o cinto... A cena acabou alegremente quando ele me disse 120 euros e eu disse grande gatonagem. E o polícia disse, olha, eu estou de acordo consigo. Ficámos amigos. Também ficaram amigos, mas eu acho que aí o polícia esteve bem porque, efetivamente, um desastre de cidade coitado, aplicou a lei. não é? O cinto de segurança hoje em dia... Aliás, o cinto de segurança hoje em dia é quase como ligar o carro. Mas na cidade tem essa importância. Na cidade tem a velocidade é mínima. Até é obrigatório, e é obrigatório não apenas no banco da frente. A velocidade mínima é sempre muito relativa. Porque repara que uma velocidade numa Avenida da República, uma velocidade na Avenida da Liberdade, ou numa via periférica, ou numa IC19 é sempre muito relativa. E, portanto, o cinto é fundamental. Hoje em dia, eu acho que há duas coisas que são obrigatórias. Uma pessoa, quando liga ao carro, tem que pôr o cinto e pôr o auricular. Já estou a aprender consigo. São as duas coisas obrigatórias. Quer dizer, eu já não entro num carro sem pôr o auricular no telefone e sem pôr o cinto, porque é obrigatório. Não faz sentido. Bom, já aprendi mais alguma coisa. Dr. Carlos Barbosa, há pouco lancei-lhe a questão das estradas de Portugal. O senhor disse que sobre isso havia muito a dizer. O que é que há a dizer? Pois, acho que é preciso ver como é que foram governadas as estradas de Portugal até agora, onde é que foi aplicado o dinheiro, onde é que foi aplicado o dinheiro a construir estradas inúteis ou não inúteis. Basta ver o relatório da KPMG, o famoso relatório da KPMG, que foi apresentado no Parlamento e que depois o Paulo Campos dizia que não era verdadeiro e que era verdadeiro, aquela confusão como sempre depois. Basta ver esse relatório para provar que foram gastos milhões e milhões de euros desnecessários. Está a falar das parcerias público-privadas. Quando outros milhões deviam ser gastos em estradas perfeitamente normais, não é? Claro que sim. E, portanto, as parcerias público-privadas, evidentemente... Foi um negócio da China. Foi um negócio da China. As populações foram altamente prejudicadas. Nós sempre fomos 100% contra o pagamento das SCUTs, não havendo alternativa. Somos a favor do utilizador-pagador, mas havendo alternativa. Só que a maior parte das SCUTs, lá em cima, no Norte, sobretudo, eram antigas estradas nacionais. Já não havia alternativa. Têm que ir mesmo e são obrigadas a pagar. E depois, claro, há milhares de pessoas que não pagam. Isso tem financeiramente dado algum resultado? Não, tem tido, repara, o dinheiro que o Estado gasta com os SCUTs por ano anda à volta de 700 milhões de euros. 700? 700 milhões. Se por acaso todas as SCUTs tivessem uma circulação normal, com carros, com os preços e toda a gente pagasse, que não é o caso, o máximo que conseguiam era cerca de 230 milhões de euros. Portanto, ainda havia um buraco de 500 milhões de euros. Cerca de 500 milhões de euros. Mas se não houvesse pagamento, provavelmente o buraco era maior. Era, mas o problema é que aquilo, quando o Guterres fez as SCUTs, aquilo era para ser estradas. Portanto, com uma estrada, várias estradas têm 93 entradas, passam a ser realmente boas coisas de mobilidade. Portanto, aquilo nunca foi pensado para ser pago. Aquilo foi pensado sempre para substituir-se e não se refazer estradas velhas, já que se refazia, com dinheiro, refazia-se estradas novas, com boa circulação, com boa mobilidade e seguras. Mas sabe-se em concreto o que é que se ganhou com a introdução das portagens ou não? Não se ganhou nada. Até agora ainda não há valores contabilizados. Eles preveram menos 23%. Eu não conheço, só sei que a percentagem da queda da utilização foi muito alta. Foi cerca de 23%, exatamente. 23%. Mas não se sabe os valores. Os valores ainda não se sabem, ainda não estão... E provavelmente essa diminuição na circulação automóvel compromete as expectativas financeiras e vai ser maior. E depois há imensa gente que passa, porque agora anda toda a gente a pintar as matrículas com verniz. Eu não estou aqui a dizer nada. O que é que isso quer dizer? Metem em cima da placa da matrícula uma folha de papel transparente e depois pintam de verniz por cima de unhas de senhora e, portanto, a máquina não apanha a matrícula. É? É. E, portanto, eu não estou aqui a ensinar nada a ninguém, mas, quer dizer, isto tem sido apanhados dezenas de carros. Portanto, o espírito português de andar sempre à procura de qualquer coisa, não pagam as portagens, não pagam tudo isso. Mas sabe que é muito enaltecida a inovação. Não é? Nós andamos a inovar, nós, no Ocidente, para os chineses copiarem e depois venderem para cá barato. Dr. Carlos Barbosa, nós agora aproximamos-nos da reta final do nosso programa. Se tivesse que identificar o que fazer para conseguirmos, enfim, contornar as consequências mais gravosas ao nível da sinistralidade, o que é que lhe parece, por onde começar para atacar o problema? Primeiro, ensino. Segundo, ensino. Terceiro, ensino. Exames e prevenção séria. Não é prevenção de repressão. Não é caça à multa. É prevenção a sério. Campanhas de sensibilização das pessoas. Para as pessoas serem matraqueadas de que efetivamente têm nas mãos uma metralhadora
que mata tanto como qualquer outra arma, não é? E, portanto, é ensino, exames sérios. As pessoas, quando vão para a estrada encartadas, têm que saber guiar. Mas não acha que há dentro de nós um grande sentido de indisciplina, de falta de civismo, Isso também há. de respeito pelo Isso também alheio? há. E como é que corrige isso? Soutor, nós metemos no Automóvel Clube Portugal, entre as aulas teóricas e aulas práticas, gratuitamente, tínhamos 2 psicólogas, uma no Porto e uma em Lisboa, para dar aulas de comportamento. Não tivemos um aluno. Não tiveram um aluno? Estou a acabar. Essa não tivemos. Acabaram, claro. Portanto, nós dizíamos, temos aqui, vão para perceberem como é que é o ambiente. Ninguém, as pessoas queriam era fazer as aulas, as 30 teóricas, as 30 práticas. Havia 2 que eram gratuitas, portanto não tinham que pagar nada. E que eram com 2 terapeutas até muito interessantes, porque sabiam, enfim, explicar o comportamento das pessoas nas cidades, tudo isso. Não tivemos um aluno. Ninguém quis saber. Tanto em Lisboa como no Porto. Tanto em Lisboa como no Porto. Não, é que eu tenho uma pessoa amiga que bate muito nesse aspecto. Disciplina, civismo, e ela tem toda a razão. Civilização. A gente vai levar quantos séculos para pôr isso? Mas as escolas, devia começar a haver nas escolas, porque eu vejo nas operações que o ACP faz, junto das escolas, há uma apetência muito grande para os miúdos começarem a perceber o que é o mundo rodoviário. Com os triciclos, com os sinais, com os sinaleiros mascarados, com aquilo tudo. Bom, o que é que acontece? Acontece que devia haver da própria Ministério da Educação não uma coisa obrigatória, mas uma sensibilização que as escolas tivessem mais capacidade. Porque nós sempre fazemos promoções nas escolas e vemos a nossa escola que a gente tem sempre sem estar a fazer publicidade na Kidzania, que é uma coisa para crianças, tem milhares e milhares e milhares de miúdos que vão lá, percebe? Porque os miúdos querem ter a primeira sensibilidade do que é o mundo. Mas acha que estas coisas podem encaixar nas nossas atuais escolas? Porque eu ouço dizer, bom, não há noção nenhuma dos problemas financeiros. Ir para a escola aprender a ir buscar dinheiro ao banco e depositar dinheiro. Agora, acidentes de viação, vamos meter numa disciplina na escola. Eu não quero transformar as escolas num inferno, O Ministro da Educação apanha um susto. Não, ele não tem que apanhar um susto. O que ele tem é que, efetivamente, perceber de que pode haver um determinado número de consciencialização através até de jogos, de uma série de coisas que podem ser feitas sem ser obrigatório, mas que as escolas todas recebem. As escolas todas passam-nos a vida a pedir para irmos lá. O doutor começou o programa por dizer que há corrupção entre as escolas. Não, eu estou a falar das escolas do ensino primário e secundário. Pedagogia. Não, estou a falar de pedagogia. Não, estou a falar de pedagogia primeiro e segundo ciclo, portanto, das escolas primárias e secundárias. E aí nós temos uma série de pedidos, percebe? Uma série de pedidos para lá ir, para falar. Portanto, eu acho que há uma potência para isso. Agora, sim, se pedem. O senhor é defensor de mais policiamento? Sou defensor de mais policiamento, mas de policiamento correto. Sou 100% contra a caça à multa. E você veja o que se passa em Lisboa, escondidos atrás das árvores, nas autoestradas, carros em estradas secundárias, em que eles têm que trepar um arame para pôr o radar na autoestrada. Não tem pé na cabeça, percebe? Eu acho que a Força de Segurança tem que estar ali de peito feito, como Forças de Segurança que são, mostrar que estão ali, a sua atitude, e espero que volte rapidamente. Isso não teria sido gente que trabalha no Jardim Zoológico que foi solicitada para essa tarefa? Isso já não sei. Mas ouça, portanto eu espero que agora com a nova Brigada de Trânsito que vai ter um nome qualquer chamado Unidade de Trânsito, mas não interessa. Acaba por ser a velha Brigada, porque era uma escola que tinha os seus valores, tinha as suas competências, tinha a sua formação, era específica. Quando foram distribuídos para 18 destacamentos, perdeu-se completamente essa unidade da Brigada de Trânsito. Não? E a Brigada de Trânsito havia uma espécie de quase que uma interpretação de que se fosse um BMW 150 na autoestrada, que não o chateassem, mas se fosse um Fiat Una 100 numa estrada local, percebe o que eu estou a dizer? Havia outra... Hoje não. Mas isso foi tudo desintegrado. Tudo desintegrado e, sobretudo, agora, como tem o orçamento, como sabe, no ano passado foram 80 milhões de euros, não é? E portanto, eles têm que cumprir o orçamento, depois também têm prémios no sentido de que aquele que apanhar mais coisas no quartel ou mais bem visto e tudo isso, não sei o que mais, estamos numa caça à multa perfeita que não faz Mas isso também não é fruto da escassez de pessoal na polícia? De todo. Não? Não, de todo. Mas acha que há polícia suficiente? Não, eu acho que não há polícia suficiente, mas o problema aqui é a organização da polícia também. Você repara, em Lisboa, neste momento há 53 agentes por dia em Lisboa que estão a tratar de acidentes sem sangue. Ora, isto não tem pés nem cabeça. Nós propusemos pôr umas lambretas juntamente com as autoridades, com as seguradoras, que ir ao acidente, fotografava-se e as seguradoras... Portanto, há 53 agentes em Lisboa que podiam estar a combater a criminalidade e outras coisas, que estão a ir a acidentes que não têm sangue. Porque quando é o sangue, aí tem mesmo de ser obrigatória a polícia, mais o INEM, tudo isso. Sim. Sabe que eu, no meio disto tudo e dos fatores de
de luta contra a sinistralidade, eu deposito sempre muita confiança na polícia. Muita polícia, quando é o Carnaval ou o Natal, dizem, bom, durante 4 dias agora as estradas cheias de polícia. A gente faz de Lisboa a Porto, não vê um polícia. Assim, é assim. É, mas repara, Se houvesse polícias de 10 em 10 quilómetros, isso não há. ou de 50, Não há nem pode haver, porque não tá temos bem. dinheiro para pagar esses polícias todos. Não sei. Mas qualquer coisa em que soubesse que o aparecimento da polícia era seguro, eu acho que as pessoas tinham muito mais juízo. Claro, nós tivemos um ministro que há 212 lá. Eu também, como ministro destes, coisa é complicada. O doutor também ia sem cinto de Pois é, segurança. em 3 dias. O doutor também ia Não, sem mas cinto eu de ia segurança. na rua Gomes Freire. Sim, eu Mas eu morria na tirei. mesma. Não, mas morria na mesma. Se tivesse um embate. Não, morria mas na eu fui mesma. por qualquer razão. Tirei e ia pôr. Quando se deu Qual a é o volta, dado mas não que tem, estava doutor posto. Carlos Pois é, Barbosa? 553 acidentes em 3 dias do Carnaval. Isto é uma loucura. Pois, 500 era o que 553 dias Sim, sim. e acidentes. Mas no E o Carnaval governo Não faz não deu tolerância de sentido. ponto. Não faz sentido nenhum isto. Não faz sentido nenhum. Não, Mas mas o piso está seco. Portanto, há mais Exato, acidentes este com o ano piso seco. devia ser melhor. Com o piso molhado, as pessoas refreiam o seu andamento. Sim, sim, claro. E é mais chapa do que acidentes, não é? E recuperando a informação de há pouco, uma maior incidência entre os jovens. Entre os jovens, sim, claro. 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 Pesa muito Claro, já. claro. É os carnavais, é as Desastre. bebedeiras, Respeitado. é não sei o quê, Fins não de sei o que semana. mais, é os fins de semana. E depois, pronto, acaba por se matar e matar os outros, quer dizer, que é grave. não é? Sim. Doutor É Medina uma coisa Carrara, horrível. estamos a 3 minutos de acabar o nosso programa. Temos que agradecer ao doutor Carlos Barbosa. Nada, gostei muito de vir aqui. Foi muito esclarecedor. E não sei se está disposto a aturar a gente de vez em quando, valia a pena bater nisto. Quando quiser. Se eu não Porque quiser, estou completamente... isto é um problema gravíssimo. É um da problema vida gravíssimo portuguesa. porque tem um custo para o Estado que não faz sentido. Não faz sentido e, sobretudo, é um Estado inoperante. É um Estado inoperante. Sim, mas ele Quer a é nível de inoperante legislação, em quer a nível tudo. de- Mas também é inoperante em tudo. Porquê é que havia de ser disto bom? Mas, eu estou a defender a minha dama, não é? Está bem, com certeza. Mas de vez em quando descobre que há um buraco. A Madeira, 5 mil milhões. Os municípios, 8 mil milhões. As empresas de transportes, 20 mil milhões. O Estado, não sei quantos mil milhões. Há alguém que mande Não, mas o nisto. que é grave, sabe o que é? É que ninguém é responsabilizado por isso. Exato, é que Isso é ninguém- que é grave. Ninguém manda. Ninguém é responsabilizado E por não há isso. Ou seja, com certeza. havia alguém que me dizia, os políticos são julgados em eleições. Eu estou completamente em desacordo. Não. Os políticos têm que ser julgados em eleições e sem serem eleições. Sim, eu vou aqui ter com a Judite, dentro de algum tempo, um programa sobre a criminalização da gestão danosa dos políticos. Porque esta história de ser penalizado nas eleições é uma brincadeira. É uma brincadeira. A gente pega na mala, É, vai para claro, Paris uma ou para o brincadeira. Feito Espaço à Cinta. E depois, como sabe, nas eleições não se votam em pessoas, votam-se em partidos. Não, e as E em eleições. pessoas também. Nas locais, mais. Sim, nas mais, locais. mais nas locais. Mais nas locais, não é? Veja o que acontece em algumas terras em que o PSD e o CDS ganham desde 75 e o Presidente da Câmara é sempre o PS que sim, ganha sim. desde 65 também. Portanto, Sim, tem muito a ver com as pessoas em si, não tem a ver. E eu ouça, conto comigo para o que precisar, porque eu tenho muito gosto em ajudar desde que a gente consiga Vai, reduzir exato. o número de mortos. Sim, se conseguir reduzir uma já é bom. Sim, senhor. Isso é uma vida. Doutor Carlos Barbosa, muito obrigada então por Eu ter que agradeço vindo. também. Nós estaremos de volta de hoje a uma semana. Doutor Medina Carrara, vamos falar dos problemas portugueses numa perspectiva do passado, presente e futuro. Sim, com a e vamos ter doutora como Onofre. convidada a antiga líder do PSD, Manuela Ferreira Leite. Será a nossa convidada de hoje a uma semana. Bom, que sabe do passado e do presente, bom, e adivinhará o futuro, se calhar. Muito bem, vamos então ouvir aqui no programa as opiniões de Manuela Ferreira Leite de hoje a uma semana. Para todos, muito boa noite.